Bem-vindos de volta à Forja das Deusas. Eu sou a Néfer e este é um cantinho especial onde eu compartilho as minhas aventuras aprendendo a modelar e a esculpir, dando vida às minhas personagens. E por falar em aventuras, hoje marca o começo da história da legendária Rainha Pirata Ruby Rose, uma aventureira que navega livre pelos mares e oceanos. Mas, como toda lenda precisa de um começo, antes de conhecermos a bela pirata, vamos construir o seu tesouro, o notório baú do tesouro da Ruby Rose. Preparem-se para o mergulho. Eu comecei nosso baú com uma base simples e retangular de MDF por baixo e a parte de cima arredondada feita com isopor, revestido com fita crepe para aderir melhor a nossa já conhecida massa de biscuit. Com a ajuda de um simples plástico, eu comecei a fazer texturas na madeira. Esse plástico permite que as ranhuras que eu fizer fiquem super suaves, nada muito grosso que possa quebrar no futuro ou rachar facilmente. Depois que eu estava satisfeita com a textura da madeira, eu repeti todo o processo de modelagem na parte de cima do baú. Eu não sei vocês, mas eu sempre amei histórias de piratas. Talvez seja pela romantização desse arquétipo de liberdade, aventura, que é quase hipnótico, místico e até sedutor, personificada no próprio mar e as suas infinitas possibilidades de aventura. Como se cada horizonte escondesse uma aventura pronta para ser descoberta. E eu tenho a impressão de que eu não sou a única. Aposto que muitos de vocês já embarcaram em viagens imaginárias, navegando por mais distantes em busca de tesouros e aventuras. E curiosamente, todas essas aventuras imaginárias nos conectam ao mesmo destino: um baú do tesouro. Um objeto que pode até parecer simples à primeira vista, mas que é capaz de guardar histórias incríveis em cada arranhão da madeira. E enquanto esse baú vai aos poucos ganhando vida, eu vou contar a história por trás dele e da lenda da sua dona. Como esse baú não vai ficar aberto, porque a minha pirata vai ficar sentada em cima dele, eu decidi usar uma manta com glitter só para dar um brilho dourado por dentro. Mesmo que o baú não fique aberto completamente, eu acho que esse pequeno brilho dourado vai fazer alguma diferença. Depois, com a massa de cerâmica fria, eu fiz a gaiola de estrutura metálica do baú, encaixando tiras o mais simétricas possíveis. Também fiz algumas cavidades e simulei pregos. Na minha mente, esse baú viajou de porto em porto, incontáveis viagens marítimas. E provavelmente passou anos escondido em uma caverna perdida. Então eu não quero que o metal fique com aspecto muito lisinho, de pré-fabricado. Usando essa ferramenta arredondada, eu criei uma textura sutil de marteladas, deixando pequenas marcas por toda a superfície. É o tipo de acabamento que eu imagino que o antigo ferreiro deixaria, após moldar a peça todinha à mão, finalizando assim a fase de escultura. Simples, mas repleta de pequenos detalhes que ajudam a contar a nossa história. Próximo passo: processo de pintura. E é agora que o baú realmente começa a ganhar vida. Como sempre, eu começo pintando as cores base. Primeiro a madeira e depois os detalhes metálicos. Como deu para perceber, eu escolhi uma cor muito escura para madeira, mas realmente não me agradou. Deu a sensação de frio, sem graça, sem vida. Então eu comecei de novo a base com um marrom bem mais vivo.
com tons alaranjados e vermelhos, muito mais quente do que aquele escuro. Até me lembrou um pouco da madeira de cerejeira, ou cedro, talvez, não tenho certeza. Mas com certeza ficou muito mais elegante e vai combinar muito melhor com as cores de metal que eu tenho em mente. Para o metal eu quero algo envelhecido, nada de ouro polido ou muito novo. Algo que pareça ter ficado exposto durante anos ao mar salgado, à água salgada, aquela maresia de praia. Para chegar nesse tom, eu clareei a base marrom com várias partes de amarelo. E o resultado é um marrom envelhecido, escuro, mas que ainda mantém uma vibracidade do amarelo, que eu acho que fica muito bonito. Exatamente o tipo de metal que eu acho que um baú velho deve ter. Eu sei que nesse ponto tudo ainda parece muito simples, mas é assim que toda pintura começa, uma camada de cada vez. Assim como a própria história da nossa Ruby Rose. Ela não nasceu famosa. Ela não nasceu poderosa. Ela conquistou a sua reputação viagem após viagem. Em um mundo dominado por capitães supersticiosos e marinheiros que acreditavam que mulheres traziam azar ao mar. Ela provou que eles estavam errados, com coragem, com habilidade e um espírito inquebrável. Batalha após batalha, vitória após vitória, guiando navios inteiros e tripulações em segurança através de tempestades tenebrosas, criando rotas impossíveis, guiando-se apenas pelo brilho das estrelas. Essa era a Ruby Rose, conquistando seu título como Rainha dos Mares. Tá bom, os mares imaginários da minha própria cabeça? Sim, tudo bem. Ainda assim, selvagens, imprevisíveis e tomara que tão divertido quanto aqueles que navegam pela sua imaginação também. Eu tenho uma sensação de que isso é algo que todos nós temos em comum. E aí, o que acham? Eu adoro como ele já começa a parecer real só com as cores base. Para deixar o metal um pouco mais vivo, eu vou usar essa tinta acrílica ouro iridescente, com um pincel bem sequinho. A ideia aqui é iluminar um pouco o metal, destacando principalmente as bordas da peça, sem que a tinta entre muito nos vincos e rachaduras, porque essas partes a gente vai valorizar com outras técnicas daqui a pouco. É bem legal acompanhar como cada camada de tinta vai acrescentando um pouco mais de realidade ao nosso baú. E aos pouquinhos ele começa a contar a própria história dele. A gente costuma ouvir que todo pirata sonha em encontrar um baú do tesouro, cheio de ouro, joias, relíquias esquecidas do tempo. Mas eu acho que pouquíssimas pessoas realmente entendem o que um baú do tesouro representa. Porque não é apenas uma caixa, é um símbolo de coragem, de aventura, de liberdade. E alguns tesouros não podem nem ser medidos em moedas de ouro. Eles são medidos pelas histórias que deixamos para trás. Cada arranhão na madeira, cada pedaço de metal desgastado, são indícios de uma aventura. E enquanto eu vou pintando esses detalhes, a minha mente instantaneamente começa a criar algumas dessas histórias malucas. Agora vem a hora de fazer sujeira. Para deixar esse baú todo com aspecto de velho, esquecido no mar, eu vou usar
eu vou usar uma das minhas técnicas favoritas, Black Wash. Na verdade, é bem mais simples do que parece. Tudo que eu preciso fazer é inundar a peça inteira com tinta preta bem diluída, deixando penetrar em cada fenda, rachadura e pequeno detalhe. Essa é uma das minhas etapas favoritas porque a transformação acontece instantaneamente. Quase instantaneamente. Ops, não disse? Hora de fazer bagunça. Tinta derramada em todo lugar. Mesmo com a bagunça, ainda é a mais divertida. O legal no wash é que ele não te limita só na tinta preta. Você pode usar diferentes cores, depende do resultado que você está procurando. Porque o wash harmoniza a peça toda sob o mesmo tom. Um wash avermelhado pode fazer com que os tons da pele pareçam mais quentes e vivos, como se o sangue estivesse realmente correndo pela superfície. Assim como o azul e o roxo podem deixar sua peça fria, congelante. E o verde fica lindo, em pedras cobertas de musgo ou até ruínas antigas. Seja qual for a história que a sua peça precisa contar, provavelmente existe um wash para ela. Basta aplicar uma camada generosa, deixar agir por uns instantes e remover todo o excesso com papel toalha. E pronto, a transformação é imediata. Olha e compara. Me diz se esse baú não ganhou instantaneamente 100 anos. Como se tivesse sido descoberto depois de décadas escondido em alguma ilha esquecida. Só aguardando para fazer parte de uma das aventuras da nossa querida pirata Ruby Rose. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Concordamos que todos nós já nos imaginamos como pirata pelo menos uma vez. Então a pergunta é: que tipo de pirata você é? O explorador, sempre procurando por um horizonte? Um capitão mandão, dando ordens para a tripulação? Um encrenqueiro à procura da próxima batalha épica? Ou talvez um caçador de tesouros que se importava mais com a jornada do que com o ouro? Honestamente, eu acho que eu já me imaginei como cada um desses. Agora é sua vez. Eu convoco todos os corajosos piratas para compartilhar as suas histórias aqui nos comentários. Vamos ver quem conta a melhor aventura. Olha esse resultado. Eu realmente adoro o tom dramático que o wash dá para a peça. Ele fica mais pesado, misterioso, perfeito. Sem tempo para relaxar, marinheiros. Já definimos os tons médios, aprofundamos as sombras. Agora é hora de dar vida aos detalhes com o dry brush. Usando um pincel bem macio, mas usando só um pouquinho de tinta, quase seco, eu aplico levemente um marrom mais quente e claro sobre a superfície da madeira. Não puro branco, apenas um tom de marrom mais suave para captar a luz naturalmente. Isso vai adicionar um pouco de profundidade, dimensão e aquela pequena faísca de realismo que transporta lentamente a peça do imaginário para a realidade. Entende? Nesse momento eu também posso usar lápis aquarelável ou a própria tinta acrílica para enfatizar algum brilho específico ou algum outro detalhe que precisa de um pouco mais de atenção. E não existe só uma única maneira de fazer isso. Esse é o momento que a imaginação toma conta do processo. E com isso, a pintura do nosso baú do tesouro está finalmente completa. Bem, quase. Ainda faltam os detalhes em metal, como as dobradiças e, é claro, o cadeado. Porque todo tesouro precisa ser protegido contra inimigos. E ninguém teve mais inimigos do que a Ruby Rose. Capitães queriam derrotá-la, governadores queriam capturá-la. Caçadores de recompensa sonhavam em reivindicar sua fortuna, mas nenhum deles jamais pôs as suas mãos em seus maiores tesouros.
Reza a lenda que ela carregava inúmeros mapas que levariam a riquezas inimagináveis. Mas muitos desses mapas não passavam de armadilhas engenhosas criadas por ela para levar caçadores de tesouros gananciosos na direção errada. E a maioria deles percebia tarde demais que o maior tesouro não era o ouro, era sobreviver tempo suficiente para contar a história. Com a pintura finalmente concluída, eu ainda poderia adicionar mais detalhes, como conchas, cicatrizes de batalhas e até as marcas deixadas por outros piratas. Mas como a Ruby Rose ainda não está finalizada, eu prefiro guardar esses toques finais para acrescentar no próximo vídeo, quando ela finalmente se juntará ao seu tesouro. Enquanto isso, nas partes de metal, eu vou usar o mesmo processo de pintura que eu fiz na grade de metal. Tinta marrom amarelada na base, jateando um pouquinho de ouro iridescente e aplicando o black wash para dar profundidade e sombras. E, simples assim, nosso baú de tesouro está completo. Construído com nada além do que um pedaço de MDF, um pedaço de espuma, massa de biscuit e porcelana fria, um pouco de tinta e muita imaginação. E aí? Essa pequena aventura despertou seu próprio espírito de liberdade? E agora, um pouco de diversão. Encher o baú com diversos tesouros imaginários. Eu cortei pequenas rodelas douradas, como as moedas de ouro do reino, colares de pérolas preciosas das joias da coroa e delicadas correntes forjadas no puro ouro imaginário. Com um pouquinho de imaginação e um pouco de design, eu vou decidir onde cada um desses tesouros vai ficar. Lembrando que o baú vai ficar fechado, então os tesouros vão ficar charmosamente caindo para fora do baú. E com tudo no devido lugar, o baú vai ganhando status de um baú digno de uma rainha pirata. Mas existe um detalhe curioso: o ouro nunca foi o verdadeiro tesouro da Ruby Rose. Seu maior prêmio sempre foi a liberdade. Escolhendo suas batalhas, escolhendo suas aventuras, criando novas rotas e conectando novos portos. Enfim, viajando livre para onde o vento a levasse. Inspirador, não acha? Eu espero ter conseguido atiçar um pouco da curiosidade de vocês para conhecer a minha querida pirata Ruby Rose, que ainda está em processo de finalização, mas que nas próximas semanas ela já estará pronta para a nossa próxima aventura. Enquanto isso, aqui vem um pequeno spoiler. E aqui está ele, o lendário baú de tesouro de Ruby Rose. Apenas uma pequena parte de uma história muito maior, porque todo tesouro pertence a alguém. E no próximo capítulo, você finalmente conhecerá sua dona, a mulher que desafiou os mares, a capitã que transformou seu nome em lenda, a própria rainha pirata Ruby Rose. Então, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Assim você será o primeiro a saber quando a capitã Ruby Rose finalmente chegar a bordo. Eu espero por vocês aqui na Forja das Deusas.